O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos mais uma vez no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 3. Para você que já nos acompanha, que conhece o nosso canal, muito obrigada pela sua presença e pela sua confiança. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite e inscreva-se no nosso canal. Você terá a oportunidade de receber a atualização de todos os nossos cursos. Meus queridos amigos, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 2 e vamos ver exatamente o tema Ninguém é profeta em sua terra. Vamos exatamente compreender, à luz da doutrina espírita, o que Jesus quis nos ensinar, qual a mensagem do Mestre quando nos trouxe essa passagem. E essas palavras de Jesus encontram-se no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Então vamos ver o que nos diz essa passagem e depois vamos estudar com mais detalhes. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: donde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. O poder dessa afirmativa de Jesus, de que ninguém é profeta em sua terra, atravessou os séculos e continua a ser utilizada como verdade inconteste. Quando nós estamos analisando essas palavras, nós vamos entender que Jesus estava querendo nos mostrar e nos dizer que é muito difícil uma pessoa ter a sua capacidade, a sua espiritualidade, a sua moralidade reconhecida na sua própria terra. Exatamente porque as pessoas que ali conheceram Jesus, e no caso estamos aqui a falar de Jesus, mas se aplica a todas as pessoas, como as pessoas normalmente conhecem
aquele indivíduo desde a sua infância, é natural que essa pessoa, na sua infância, principalmente quem não tem a perfeição, a capacidade de pureza, de elevação e de entendimento de Jesus, é normal que as pessoas, na sua infância, cometam também equívocos, que tenham, de alguma forma, ações, em algum momento, equivocadas, erradas, e essas lembranças, essas fraquezas do espírito, acabam sendo lembradas por aqueles que com ele conviveram. Então, quando essa pessoa cresce, eleva-se, seja intelectualmente, seja moralmente, as pessoas que com ele conviveram, em função do seu orgulho, em função da vaidade, em função do ciúme, têm dificuldade em perceber naquele que eles identificaram quando mais novo, mais jovem, algumas imperfeições, reconhecerem nele agora uma pessoa elevada, uma pessoa mais destacada na sociedade e, em tese, superior à própria pessoa que faz a análise. Então, é isso que Jesus está querendo nos mostrar. O hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material, que muitas vezes faz que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral num de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. E nós sabemos que, tomando aqui o exemplo de Saulo de Tarso, ele cometeu equívocos, ele era um homem orgulhoso, vaidoso, depois se modificou. Uma pessoa que o conhecesse desde o início, que tivesse percebido também naquela época as suas fragilidades como espírito, da sua personalidade, essas pessoas teriam mais dificuldades de reconhecer nele o grande apóstolo que ele se tornou. E isso decorre exatamente das nossas vaidades e imperfeições, porque nós estamos todos aqui para progredirmos. O fato de uma fase mais jovem, na infância, cometermos algumas falhas, termos algumas fraquezas, isso não significa que no decorrer da nossa existência não cresçamos, possamos desenvolver, nos elevar, aprimorarmos a nossa personalidade, seja no aspecto intelectual, moral, mental. Isso é plenamente possível. E é para isso que aqui estamos, para evoluir. Mas exatamente por essa espécie de igualdade material que a maioria daqueles que conviveram com essas pessoas, esses profetas, no caso Jesus, como eles conviveram com Jesus, como eles, é isso que nós vamos ver mais à frente, como eles conheciam a família de Jesus, a simplicidade que envolvia a sua família, eles achavam que uma pessoa daquele meio, não poderia ter toda aquela superioridade espiritual, todo aquele conhecimento, todo aquele saber. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Nós queremos, pelo nosso orgulho, destaque. Nós queremos aplauso. Nós queremos ser sempre os maiores, nunca os menores. Então, quando percebemos alguém do nosso meio se destacando, naturalmente, isso faz nascer em nós o ciúme e a inveja, porque somos imperfeitos ainda. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo, por meio da difamação, da maledicência e da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam, pelo arruído que promovem. Isso é muito interessante,
Porque como as pessoas não conseguem se igualar, como aquelas pessoas que conviveram com Jesus, conheciam a sua origem, eram incapazes de chegarem à altura do mestre, o que eles faziam em função do ciúme e da inveja? Rebaixavam Jesus, apequenavam Jesus através da difamação, da maledicência, da calúnia, como se isso pudesse engrandecê-los, apequenando Jesus. Por isso que diz: quanto menores eles se acham, mais forte eles gritam. Quanto mais eles se sentem ameaçados, mais eles gritam, mais eles caluniam. Da mesma forma que os ensinos de Jesus produziam admiração, as pessoas não conseguiam ignorar o fato de ele ser o filho de um simples carpinteiro. As indagações e murmurações proferidas na sinagoga indicam, de um lado, o preconceito social contra alguém pertencente a uma família desprovida de bens materiais ou de destaque social. Revelam igualmente o estado de indigência espiritual dos circunstantes. Seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e assim sendo, não percebiam o que lhe dava a superioridade e o investia do direito de os censurar. Nos dias atuais, o preconceito ainda fala muito alto, causando imenso sofrimento às suas vítimas. Percebemos, então, que Jesus ali foi realmente vítima de preconceito, preconceito social, exatamente em função de vir de uma família simples no que concerne aos bens materiais. Não era uma família que usufruía de destaque social. E nós percebemos isso na nossa sociedade atual. Quando alguém que vem de uma família humilde financeiramente, falando, quando nós vemos uma pessoa que se destaca muito, principalmente em relação à intelectualidade, à sabedoria, à sua elevação moral, nós muitas vezes ficamos, não é que nós duvidemos, mas ficamos admirados. Há quem duvide, mas conduzindo aqui o nosso diálogo para as pessoas cristãs, para as pessoas que procuram ir além desse preconceito social que nos apequena, ainda assim nós ficamos admirados, como se nesse meio não pudesse haver pessoas moralmente ou intelectualmente mais destacadas. Já quando uma pessoa dessa vem de um meio mais elevado financeiramente, com mais destaque, isso soa para nós natural. Isso decorre ainda das nossas concepções materialistas e pequenas. Então, é exatamente isso que aconteceu com Jesus, e ele sabia que ali, naquele meio, na sua própria cidade, ele enfrentaria sempre esse tipo de preconceito, esse tipo de julgamento. Viam nele apenas o filho do carpinteiro. Os seus irmãos eram também tão ignorantes, achavam que Jesus só poderia ser também aquilo que ele estava a dizer, não poderia realmente estar conforme a vontade do Pai. Começavam ali exatamente a pequenar, a diminuir, a caluniar a grandiosidade do que vinha de Jesus. O preconceito existia no passado e existe no hoje ainda. Quem possui certa maturidade espiritual resiste à tendência de se julgar pessoa especial, portadora de privilégios em decorrência da posição social que ocupe na sociedade. O ser humano, na verdade, se distingue dos demais pelo esforço de iluminação espiritual que realiza, com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores. Isso também é algo que nós percebemos. Quanto mais evoluída
é o espírito, quanto mais evoluído é o espírito, menos ele se vangloria, mais humilde ele é. E temos todos um exemplo muito claro na figura do saudoso Chico Xavier. Todos nós reconhecemos a grandiosidade, a elevação do seu espírito, mas ele nunca se colocou dessa forma. Ao contrário, sempre destacava a sua pequenez, sempre se colocava como uma criatura repleta, cheia de imperfeições, como sendo alguém que não merecesse toda aquela consideração, todos aqueles elogios, todo aquele amor que recebia da humanidade, porque ele era conhecido fora do Brasil também. Percebam que quanto mais elevado é o espírito, mais humilde ele é. E não é uma falsa humildade, é porque o espírito reconhece que, considerando todo o universo, tudo aquilo que envolve o conhecimento do universo inteiro, percebe-se ainda tão pequeno, há tanto para conhecer, há tanto para crescer, que quanto mais o espírito compreende essa verdade, melhor ele se enxerga e menor ele se vê, porque reconhece que há muito ainda a crescer. Mas o orgulhoso acredita-se sabedor de toda a verdade. Então nós podemos também perceber que era exatamente isso que acontecia com aqueles que estavam lá, ali ao lado de Jesus. Era difícil para eles, eles não tinham essa maturidade espiritual, então era difícil para eles julgarem ou perceberem que Jesus era essa pessoa especial, é essa pessoa, esse espírito portador de privilégios. Eles queriam ser, claro, em decorrência das suas viciações e imperfeições pessoais. O espírita, sobretudo, que está informado a respeito das consequências do uso do livre-arbítrio, da realidade da vida no além-túmulo, dos processos de reencarnação do espírito, entre outros, deve vigiar mais os pensamentos, as palavras e os atos. Nós também somos criaturas falíveis. Nós também não estamos desprovidos desses sentimentos inferiores. Portanto, cuidado quando nós percebermos no nosso meio alguém que nós conhecíamos e que hoje tem algum destaque em função dos seus próprios méritos. Cuidado para os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com os nossos sentimentos. Será que eu não estou ali também sentindo-me enciumada, com inveja do reconhecimento justo que aquele irmão está tendo? Será que eu me sinto feliz pelo reconhecimento, pela conduta, pela elevação, pelo crescimento daquele irmão? Ou eu me sinto exatamente tomada de inveja e acabo fazendo comentários pouco caridosos e infelizes acerca daquela pessoa? Lembremos que tudo que nós estamos aprendendo é principalmente para nós mesmos, para que nós possamos fazer a nossa reflexão e avaliarmos até que ponto nos enquadramos, nos encontramos nesta situação. O texto de Mateus faz também referência explícita aos irmãos e irmãs de Jesus. Em termos históricos, desconhece-se a existência de documentos ou evidências de que Maria de Nazaré e José tiveram outros filhos além de Jesus. A teologia católica romana defende a ideia de que os irmãos de Jesus eram, na verdade, seus primos ou irmãos no sentido espiritual. A tradição católica grega, também chamada oriental ou ortodoxa, ensina, porém, que os irmãos de Jesus, citados no Novo Testamento, eram meio-irmãos, uma vez que José, sendo viúvo quando casou com Maria, tivera filhos do casamento anterior. A teologia protestante
discorda do pensamento, do posicionamento das igrejas romana e ortodoxa, defendendo a ideia de que Maria teve outros filhos após Jesus. Para a doutrina espírita, esse fato é secundário, uma vez que considera efetivamente importante os ensinamentos de Jesus. Então vejam que há teorias em todos os sentidos, no sentido de que Maria e José tiveram outros filhos, no sentido de que, na verdade, esses irmãos, chamados irmãos, eram primos de Jesus, ou irmãos no sentido espiritual, e ainda no sentido de que esses irmãos vinham do primeiro casamento de José, que era viúvo. Mas nós não devemos ocupar a nossa mente com isso. É importante, é válido fazer essas reflexões, mas isso não deve tomar o nosso tempo, a nossa energia. Porque, na verdade, o mais importante é nós focarmos a nossa vida nos ensinamentos evangélicos, na mensagem de Jesus, porque ele veio para cá para que nós pudéssemos transformar o nosso coração para o bem. Então, é isso e é nisso que nós devemos focar as nossas energias, o nosso tempo, olhando para o meu coração e avaliando que mudanças precisamos empreender o quanto antes para sermos pessoas, espíritos melhores e mais espiritualizados. Estudar é importante, mas cuidado, muitas vezes acabamos despendendo muito tempo e energia nos estudos e esquecemos da reforma íntima, que é, na verdade, o ponto principal da nossa existência. De onde lhe veio, pois, tudo isso? Nos dias atuais, a situação não difere muito. A ignorância espiritual e a rigidez dos chamados pontos de vista muito têm contribuído para o retardamento do nosso processo evolutivo. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Será que nós não estamos também nessa condição, nessa rigidez de pontos de vista? Como nós temos lidado e aceitado as pessoas, os pensamentos, as ideias que divergem da nossa? Com compreensão, entendimento, com uma crítica saudável e ponderada, com uma análise reflexiva daquilo que nos chega, para que possamos avaliar se faz ou não sentido, se é o caso de nós repensarmos as nossas próprias opiniões. Somos ainda muito pautados por essa rigidez. Por isso nós somos tão intolerantes para com o outro. Estando o outro conforme o meu modo de ser e de agir e de pensar, está ótimo. Somos os melhores amigos do mundo. É só haver uma divergência em algum aspecto que o nosso orgulho, essa intolerância, essa rigidez já se faz presente. Então, a frase "de onde lhe veio, pois, tudo isso?" demonstra exatamente isso, como se Jesus fosse incapaz, por conta da sua origem simples, fosse incapaz de deter ou de ter mesmo adquirido tais conhecimentos. Nós sabemos que ele já trouxe isso consigo, em função da sua pureza espiritual, mas poderia ter adquirido na atual existência, como muitas pessoas, em decorrência do seu esforço, da sua dedicação e do seu trabalho. E nós, que estamos de fora, precisamos ter esse olhar espírita, cristão, humano e fraterno. Muitos escutam a boa nova, mas não lhe penetram os ensinamentos. Muitos cristãos
sejam espíritas, protestantes, evangélicos, escutamos, sabemos de cor a mensagem cristã, mas na hora de colocarmos em prática, falhamos, porque pensamos, mas não agimos, falamos, mas não internalizamos. Por isso a necessidade de estudar sempre, mas pararmos para fazermos a nossa autoanálise. O termo escandalizavam-se nele tem o significado de indignação. Logo que reconheceram Jesus, identificado como um conterrâneo, filho de humilde carpinteiro, despencaram abruptamente do plano de vibrações superiores para onde o mestre os conduzira e proferiram indagações compatíveis com o patamar evolutivo em que se encontravam. Escandalizavam-se demonstra a existência de orgulho e vaidade de forma inequívoca, o que nós falamos desde o início. Eles se escandalizaram exatamente por conta da origem do Cristo. Até darem-se conta disso, estavam admirados com tudo aquilo que o mestre lhes falava. Foi só perceberem, mas não é ele aquele que nós conhecemos, o filho do carpinteiro, seus irmãos não são todos ignorantes? Não, tem alguma coisa errada. Ele não pode ser esse espírito tão elevado como se estivesse realmente representando o Deus na Terra. Então, esse escandalizavam-se é no sentido de se indignaram, porque no fundo diziam, por que ele e não eu? Por que ele está recebendo aplausos e sendo vangloriado e eu não? Eu que deveria estar aí e não ele. Orgulho e vaidade. Diante dessa atitude, o mestre amado reconheceu com humildade que ninguém é profeta em sua terra e seguiu adiante em busca de corações receptivos aos seus ensinamentos sublimes. É comum encontrarmos oposição nas pessoas que convivem próximas a nós, quando oferecemos proposta de mudança. A oposição é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Jesus não se incomodou, não se enraiveceu, não se encolerizou. Simplesmente, com humildade, foi pregar em outras terras, onde ele encontraria pessoas mais abertas emocionalmente, espiritualmente, aos seus ensinamentos. Tudo acontece no momento certo e na hora certa. Aquelas pessoas que eram conterrâneos de Jesus, naquele momento estavam ali, aqueles espíritos, estavam reticentes ao mestre. Mas, num futuro, em outras reencarnações, numa condição diferente, ouviriam falar de Jesus. Talvez muitos, até mesmo naquela encarnação, após o seu desencarne, porque nós vamos ver que após a morte muda essa visão que se tem da pessoa. Então, seus conterrâneos iriam em outro momento despertar e reconhecerem no mestre o espírito realmente puro, elevado, um representante de Deus. Mas tudo no momento certo. Jesus não se enraiveceu, apenas, de forma humilde, seguiu para outros lugares, levando a boa nova. E quanto mais importante for a verdade, for a mensagem, mais enfrentamentos, mais conflitos, mais inveja, mais ciúme, o espírito vai encontrar. A oposição é proporcional à importância dos resultados previstos. Por isso que, considerando que Jesus trouxe algo e trazia algo que revolucionou o mundo, era natural que a oposição lhe fosse tão ferrenha, tão grande. Após a morte, por outro lado, tudo se modifica, não mais existindo a inveja, o ciúme, a comparação e os antagonismos de antes, sobressai o homem espiritual.
Quanto mais distante fica a lembrança do homem corporal, mais sublime ele parece. A posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do Espírito. Se for boa, assim será reconhecida, e em caso negativo, igualmente, mas sem rancor ou maldade. Abstrai-se a individualidade, resta apenas a obra. Interessante isso também. Por que acontece dessa forma? Porque enquanto o espírito está vivo, os outros sentem-se ameaçados. Ali, naturalmente, eles se sentem num processo de competição. Quando o espírito, a pessoa morre, é diferente. Não representa mais ali, para ele, uma competição. E aí, nesse momento, cai por terra aquela necessidade orgulhosa e vaidosa de condenar, de criticar, de caluniar. E nesse caso, a figura humana, como ele diz, o homem corporal fica distante e sobressai apenas o espírito, o homem espiritual, a sua obra. Se for boa, assim será reconhecida. Se for ruim, também assim será reconhecida. Mas, como disse aqui, abstrai-se a individualidade. Já não há mais rancor, já não há mais maldade. A forma como aquela pessoa passa a ser encarada pelos seus muda completamente. E isso nós vemos muito também na nossa existência. Enquanto as pessoas estão encarnadas, elas são as pessoas que se destacam, são sempre recebem muitas críticas, muitos julgamentos, são sempre realmente vítimas dessas situações. Quando desencarnam, isso, de uma certa maneira, cessa. Fala-se mais, de fato, da sua obra do que da sua individualidade. Então, são esses os esclarecimentos, essa é a mensagem que Jesus nos traz nessa passagem ao dizer que ninguém é profeta em sua terra. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos finalizando mais uma aula do EAD, livro 3. Espero que você tenha gostado. Nós trazemos para você, além do nosso muito obrigada, trazemos as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. Cada playlist representa um dos estudos que disponibilizamos gratuitamente para você. Temos o nosso canal, nosso perfil, no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, o site do nosso Centro Espírita Online, Casa de Jesus, onde você pode acessar dentro da parte doutrinária, acessar os slides que nós disponibilizamos para você, mas pode acessar também todas as atividades de assistência espiritual que uma casa espírita oferta, para que você possa também tratar do seu lado espiritual. O e-mail Evelyn, é para dúvidas doutrinárias, o suporte, é para outros assuntos, e trazemos também para você o nosso WhatsApp e o nosso Telegram. Meus queridos amigos, muito obrigada mais uma vez pela sua confiança, pela sua presença. Se você gostou da nossa aula curta, nós agradecemos bastante. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo, vamos responder para você com muito carinho. E se você acredita que esta aula pode ser útil a alguém, compartilhe o nosso link. Muito obrigada pela sua presença. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, com a permissão de Deus. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.